Notícias. Nesse momento vocês estão acompanhando as imagens do resgate, desse resgate dramático do Corpo de Bombeiros, resgate difícil. Teoricamente era uma ocorrência cotidiana. Nós atendíamos várias ocorrências daquela. Em um acidente que aconteceu em uma máquina de arroz aqui em Tangará da Serra. Eram 3 vítimas dentro de um fosso de elevador de grãos. Nessas limpezas eles passaram mal, que era um ambiente confinado. Neste local aqui, que as pessoas estavam se afogando. Era descer equipado, armar um circuito e içar as vítimas. Fazíamos isso constantemente. Mas o cenário mudou bruscamente. Um bombeiro foi salvar essas pessoas e acabou se machucando também. Um policial gritou que o soldado Valmir tinha caído. Me arrisquei descendo também, sem equipamento, sem cabo. E ao chegar na metade do fosso, eu comecei a passar mal. Sai! Vi que eu ia desfalecer também. O policial gritou: o senhor tá tonto, volta. O mais rápido que eu pude, eu cheguei no local. Veste, Júnior, veste! Veste o PA! Veste! Veste! Havia 5 minutos que, no mínimo, que o Valmir estava submerso. Valmir! Tá, vai. Pega esse cara aqui. Eu sei. Tira. Ó. Vai, esse cara. O bombeiro tá no chão. Depois nós vamos coisa e amarra ele. Nós não sabemos se ele tomou a decisão de descer, porque foi passado para ele armar o circuito e fazer a limpeza de umas fiações que tinha no local, que era do exaustor de vento. Como eu não estava perto, eu não sei se ele tentou avistar a pessoa, se ele foi puxado por essa vítima que estava desesperada lá embaixo, ou se ele escorregou da escada. Vai rápido, Sueli. Pega o Valmir, pelo amor de Deus. Vai degrau por degrau. Vai no Valmir. Cuidado pra você não afundar. Qualquer coisa você segura nessa corda. Lá dentro... Lá dentro estava o Valmir. Devagar, vai bater a cabeça. Não tinha como ir 2 bombeiros, porque o local era apertado também. Eu não conseguia pé no local. Com a mão eu conseguia amarrar. Aí eu pedi que puxasse ele. Começou uma reanimação cardiopulmonar nele e ele voltou normal, consciente, orientado, conversou com nós. E havia uma outra vítima embaixo. Enquanto desamarravam eles, eu passei por cima dela, da vítima. E aí jogaram a corda, eu amarrei ele na cintura. Ele estava desacordado. De repente ele acordou e começou a agarrar minha máscara. E o pessoal gritando para ele soltar, e eu também gritava para ele soltar. E até que eu lembrei que eu tinha amarrado ele. Aí foi quando eu pedi que puxasse ele, e puxaram ele. Eu inalei um pouco do gás, eu até fui atendido também depois, mas não foi, eu fiquei com tonturas, né? Alguns nem quis ser conduzido para o hospital, mas nós conduzimos os mesmos para o hospital juntamente com o soldado Valmir, que já estava consciente. Foi um resgate heróico, graças a Deus. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Sargento, um dos resgates mais difíceis do Corpo de Bombeiros, pelo menos nos últimos anos aí, né? Mas é complicado a vida de bombeiro. Questão do segundo, eu vi um amigo meu de farda quase perder a vida aqui. E o estado do Valmir foi se agravando. Depois nós ficamos sabendo, né, que ele ingeriu aquela água e naquela água tinha agrotóxicos e veneno. O Valmir estava deitado do meu lado, ele até olhou para mim, deu um sorriso e fez assim. Última vez que eu vi ele.
Quando você vê o seu amigo de farda ali, poderia ser você, fica complicado. Ele não era só o soldado Valmir, ele era o nosso amigo. E aí na hora que você vê seu amigo lá, aí fica difícil. Desde 2011, quando aconteceu isso, até hoje, eu não consigo esquecer isso. Eu me chamo Elindes Pereira dos Santos. E eu cheguei numa época que estava já assim, formando o Corpo de Bombeiro. O comandante na época, Coronel Joaquim Corrêa da Silva, ele fez o projeto de criação e implantação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Ou seja, um órgão da Polícia Militar. Nós ficávamos lá no batalhão, primeiro batalhão ali em frente à igreja do São Gonçalo. Ali que nós ficávamos lá no pátio. O coronel Hamilton, na época de segundo-tenente, fez o CBO e foi o primeiro comandante. Aí depois foi nos concedido um espaço aqui na Praça Ipiranga, onde hoje é o Ganha-Tempo. Lá era uma sujeira danada, era só entulho que tinha ali naquele pátio. Fomos lá, limpamos tudo e tiramos todos aqueles entulhos, enchemos o caminhão de entulho, limpamos o pátio limpinho. Aí ficamos lá. O bombeiro, quando começou, 42 homens e um carro recebido de São Paulo, o Big Job. Era tudo que o bombeiro tinha, uma viatura e alguns equipamentos dentro dela. Esse aqui é o Fontoura, o tenente Hamilton aqui dando instrução, dois aqui segurando a escada. Eu não dirijo som, o tenente Cabo Martins. Você vê como que era tão precário que a escada, ela precisa estar segurando embaixo lá, para ela não correr. O único bombeiro da época era o tenente Hamilton. Então ele era polivalente, ele era o nosso comandante, ele era o nosso treinador, ele era tudo. Um oficial de temperamento forte, bastante inteligente e que brigava pelo bombeiro, sempre brigou pelo bombeiro. O tenente Hamilton falou assim, olha pessoal, tem um abacaxi para ser descascado, demolir a catedral. Era de adobo e pedra socada. O tenente falou assim, olha, não tem jeito não, o jeito é colocar dinamite. O detonador ficou lá na prefeitura, de lá nós detonamos. Só pedra para tudo quanto foi lado. Eu lembro bem que na época tinha um senhorzinho lá, revoltado com a demolição da igreja, pegou o padre Firmo assim pela gola. O senhor é um assassino, o senhor é um assassino, isso é um patrimônio cuiabano, o senhor derrubar isso aí. Quase bateu no padre Firmo, que era o pároco da igreja. Hoje, se eu demoliria? Não. Aquela igreja ali podia vir tempestade, trovão e fosse. Ela resistia a tudo. Como na época, Cuiabá faltava muita água, o nosso trabalho primordial nem não era apagar fogo, era levar água naquele caminhão Big Job para os hospitais,
hotéis. Nós fomos criados em 64, em 67 a primeira unidade surgiu aqui em Cuiabá e em 70, né, a unidade de Campo Grande e Corumbá. Nosso primeiro quartel do Comando Geral foi ali no Morro da Luz. Dali nós fomos, no governo, ele autorizou nós entrar no antigo restaurante do servidor público. Ali é um prédio que estava abandonado, nós tivemos que reformar. Era um bombeiro polivalente, mas só que como que nós íamos resgatar? Nós não tínhamos material de mergulho, nós não tínhamos nada, não tinha nada. E os bombeiros da época, então, nas chamadas à ocorrência de mergulho, eles atendiam na apneia. 6 metros, 10 metros, sem visibilidade. Mergulhar com o ar do próprio pulmão. Na enchente de 74, o bombeiro atuou bastante nessa área. Canoas nas ruas, marcas da devastação nas paredes das casas. Essas são algumas cenas da maior enchente que atingiu a Baixada Cuiabana. Eu, Fontoura e Lopes, nós éramos um dos líderes do Corpo de Bombeiro. Nós reunimos e falamos assim, vamos fazer o Natal do Bombeiro? Vamos pedir na rua, no comércio. O Coronel Mamed mandou prender o Tenente Hamilton. Não sei quem chegou com essa notícia até ele, dizendo que o bombeiro estava pedindo esmola na rua. Marchamos aqui da Praça Ipiranga até lá no comando da Polícia Militar. A dimensão que a tropa ir marchando e apresentar ao comandante que está detido é liderança. Apresentou a tropa para o comandante da Polícia Militar, que era o Coronel Mamed, e ele falou assim, isso aí é uma rebelião. Aí o Tenente Hamilton, ele era dureza, duro na queda. Falou assim, não se trata de rebelião, eles vieram aqui solidários a mim. Aí o Mamed falou assim, prenda esses homens. Deu uma chuva e nós lá, tudo com colchão no chão, colchão de capim naquela época, né? O que nós fizemos? Canalizamos a água para dentro do alojamento, para inundar. E o coronel falou, solta esses homens, e falou para eles irem para suas casas e dia 2 de janeiro apresentar lá na cadeia novamente. Passamos o final de ano com a família. Aí dia 2 voltamos para cumprir a prisão. Muito triste porque a gente era assim, não era bem visto devido a essa divergência criada entre bombeiros e policial. Depois de um tempo, né, Mato Grosso conseguiu 3 viaturas vindo de São Paulo. Foi modernizado com viaturas alemãs, onde nós temos até hoje uma escada Magirus rodando e alguns autobomba TRO, TLF-16, TLF-2300. Eu ainda tive o prazer de trabalhar com ele. Só que não sofriam manutenção esses carros, por ter necessidade de peça importada. Chegamos ao ponto do TRO TLF 2300, ele pega fogo dentro do quartel de tanto óleo que vazava do motor em cima do escapamento. O que nós fizemos? Nós adaptamos, pegamos os baldes, está aqui ó, a prova, balde de lona, cor verde, quantidade 5. E nós compramos mais um balde de ferro, com mais uma bomba postal que nós tínhamos de 10 litros, que tinha um jato que dava para mandar uma distância boa, então nós íamos ao combate. Eu, particularmente, trabalhei nesse momento fazendo combate com esse equipamento. Então aqui está a prova dos baldes que nós usamos no momento que nós não tínhamos viatura. O Coronel Guilherme era tenente na época e era o almoxarife. Eu pedi a ele para que comprasse os 3 baldes para que fizesse faxina no quartel. 3 baldes de alumínio, aquele balde de lata antigo, né? E os soldados de brincadeira pegaram uma tinta amarela e escreveram no balde assim, incêndio, e botaram dentro da C10. E era aquilo que a gente trabalhava. Era tudo que tinha, era todo equipamento que tinha. O vizinho ficava apavorado em cima do muro, na maioria das vezes, jogando água no fogo, e a gente enchendo os baldes da mangueira e jogando. Chegava o final do mês, a gente fechava o borderô dos gastos e dos líquidos, né?
ao que o militar tinha que receber. A gente pegava esse cheque e a gente ia no banco do Bemate aqui em Cuiabá, na 3 de junho, que chamava Barracão, né? E lá a gente trocava esse montante, colocava numa pastinha, uma pasta, não era pequena, um pouco mais grandinha, e deslocava para o quartel com uma arma, um 38. E chegou até o tempo da gente não ter um transporte, né? Pra gente deslocar, e fomos até de moto, o militar pilotando e eu atrás, na garupa do motoqueiro, fazer essa troca e retornando para o quartel com total segurança. Hoje, como é que imaginaria eu, uma pasta, por exemplo, de R$500 mil, deslocado de um banco até... não chegaria. Uma tropa extremamente dedicada, uma tropa de praças que faziam acontecer mesmo sem condições de trabalho, até que em 85, no governo Júlio Campos, nós recebemos 21 viaturas. Saímos do balde para 21 viaturas. E com essas 21 viaturas, o bombeiro se tornou um bombeiro moderno para a época. Viatura para o interior, para os quartéis do interior, para a capital. E aí ficou, posso entender que ficou suprida essa parte. O contexto em que nos encontrávamos naquele período era que não tínhamos voz. O bombeiro não tinha voz. Tínhamos que nos separar da Polícia Militar. Mandei fazer um estudo na possibilidade de nós fazermos uma PEC, ou seja, uma emenda constitucional, descentralizando o Corpo de Bombeiro da nossa gloriosa Polícia Militar de Mato Grosso. Dizer que a Polícia Militar aceitou isso com tranquilidade? Não. Mas eu costumo dizer que nada mais foi do que aquele filho que cresceu, adquiriu a maioridade e teve que sair de casa para cuidar da sua própria vida. Não houve brigas, tá? Apesar de eu ter sido ameaçado de cadeia algumas vezes. O autor de fato direito dessa PEC foi o deputado Romualdo. Ele era um amante, um simpático, uma pessoa que tinha maior admiração pelo Corpo de Bombeiro e solicitou para mim de que ele fosse o autor dessa PEC. Feito isso aí, foi aprovado, né, pela maioria absoluta dos senhores deputados estaduais naquele momento e conseguimos implantar definitivamente o Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso. Toda essa legislação foi feita intramuros, sem dar conhecimento à Polícia Militar. E até que no dia 28 de outubro de 94, o governador Jaime Campos passou o comando do bombeiro para mim. Após a separação, vi que o bombeiro deu um salto. É com orgulho e satisfação que parabenizamos a todos os formandos pela prova de vontade e empenho. Está tudo possível fazer, mas graças a Deus e ao apoio das autoridades a que estão subordinadas, o Corpo de Bombeiro tem conseguido os seus objetivos. E um dos objetivos é a formação de novos integrantes e a presença efetiva em todos os municípios do estado de Mato Grosso. O Corpo de Bombeiros Militar de Sinop está trabalhando desde o dia 22 de dezembro. Sempre que tinha formatura, nós estávamos cantando o hino nacional, cantando o hino do Soldado do Fogo do Bombeiro. Participava de tudo. Meu pai fazia questão de levar nós. Eu sempre quis ser militar, desde pequena. Estava trabalhando à noite no aeroporto, pedi para a colega me render mais cedo e fui fazer a prova, acho que era num domingo de manhã. Eu sou da primeira turma de praças do Corpo de Bombeiro. E foi o primeiro contato que o bombeiro masculino teve foi com a minha turma. Tive essa percepção um pouco maior quando nós apresentamos aqui no Mato Grosso, depois da formação. No início foi um choque perceber que tinha essa diferença entre homens e mulheres. No curso a gente é muito mais cobrada. Somente quando nós estávamos fazendo as atividades, tipo assim, você não vai dar conta, vai embora, pede baixa. O feminino primeiro, o feminino vai fazer mais vezes, o feminino sempre é testado para ver se ele vai conseguir realmente fazer aquilo. Eu sinto sim que teve uma certa
estranheza por parte da tropa também, dos oficiais que nos receberam, mas eu entendo que tenha sido porque nós não tínhamos mulheres aqui. Muitos daqueles homens que estavam ali, nossos comandantes inclusive, nem na formação deles, eles conviveram com outras mulheres. Sim, um preconceito, uma resistência com as mulheres, não tenho dúvida disso, mas também um cuidado com aquelas mulheres, né? Como se fosse alguns tiveram um olhar de filha, um olhar de irmão. E a gente, por ser cobrado, não interessava se tinha medo ou não. A gente ia conseguir lidar com aquilo, ia aprender a lidar com aquilo, ia criar a nossa forma de lidar com aquilo. Eu acho até o mais importante é a gente aprende a lidar com a gente mesmo e a forma que a gente vai reagir com aquilo que está acontecendo. Porque o bombeiro não é só força, é técnica também. A impressão que eu tive é que a corporação não estava nos aguardando para nos receber. Durante muitos anos, inclusive, depois só que a gente foi para o interior, e para ter uma ideia, nem alojamento feminino tinha para nos receber. Tudo bem, nós somos bombeiros militares, mas nós temos que ter nosso espaço, né? O que nós utilizávamos na época, e é muito marcante, que boa parte da tropa conhece aí, era um espaço que era uma antiga sauna, dentro do 1º Batalhão Bombeiro Militar. É fato que mudaram algumas coisas. Não se admite em novos quartéis não ter o alojamento feminino adequado, não ter o alojamento das praças, das oficiais separado. Isso ainda é algo que precisa ser fortalecido. Acho que eu preciso ser referência. Espero que eu seja para alguma das nossas militares. Eu trabalhava em locadora de veículos. Não tem absolutamente nada a ver. Não chegava nem perto de aeronave, né? Nem da pista. Hoje eu sou operadora aerotática, trabalho de tripulante da esquerda e a gente dá apoio para a Polícia Civil, para o Bombeiro, para a Polícia Militar, em todos os tipos de ocorrência. Para trabalhar juntos, para fortalecer e para fazer a nossa instituição crescer juntos. Veja as imagens de um cinegrafista amador. Elas mostram o desespero das vítimas minutos depois do desabamento. São cerca de 600 pessoas feridas. Os acidentados pedem socorro. 49 internadas em estado grave. Onde começa toda a tragédia da Ficovag? Um evento tradicional na cidade de Várzea Grande. Parte da arquibancada desabou na noite de sábado. Foram momentos de pânico e medo. O peão montava um cavalo na hora do acidente, inclinou e bateu na torre de som antes de cair. O próprio organizador do evento já nos tinha dito na empresa que o que ele precisava para o evento acontecer, ele já tinha, que era autorização. E não era do bombeiro. Eu me lembro que estava de serviço para prevenção do evento. Nossa legislação era apenas um decreto estadual assinado pelo governador do estado, que dizia quais eram as medidas, os preventivos que cada edificação, cada local deveria ter, mas nós não tínhamos poder de polícia. A nossa viatura só funcionava no tranco, então a gente saiu, a gente estava embaixo da arquibancada, saímos debaixo da arquibancada para procurar um local mais alto para deixar a viatura já de forma mais fácil para sair. Caso houvesse uma ocorrência e a gente tivesse que sair mais rápido, não iria precisar dar o tranco com vítima e com tudo. Foi quando começamos a ouvir pelos alto-falantes chamando o bombeiro. Começo a receber inúmeras ligações. E a primeira pergunta, bombeiro liberou? Falei, não. Tinha muitas vítimas embaixo daquelas tábuas e pessoas desesperadas correndo por cima daquelas vítimas, agravando ainda mais. Um clamor social muito grande. Por que ocorreu? Quem que autorizou? Quem que deixou? Aonde está o Corpo de Bombeiros Militar? Apesar de constatar as irregularidades, só hoje o Corpo de Bombeiros comunicou ao Ministério Público. Todo mundo chamava o bombeiro. Então a gente era chamado por vários lugares. Bombeiro, 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 e até chegar apoio, nós estávamos, se não me engano, em 3. Encaminhamos hoje para o Ministério Público a documentação referente às irregularidades lá encontradas, o nosso laudo. Com o incidente da Ficovag,
em que os olhos da sociedade olham para o Corpo de Bombeiros e diz: o Corpo de Bombeiros poderia ter evitado isso. Nós fizemos a vistoria e constatamos várias irregularidades. A Assembleia Legislativa, de uma forma bem audaciosa, retorna aquele projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, feito pelo Corpo de Bombeiros, para as pautas das suas sessões. E em dezembro daquele ano nós temos a promulgação da primeira Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico, aonde é abarcado ao Corpo de Bombeiros o poder de polícia administrativo para interditar, para fiscalizar, para embargar e para garantir a segurança contra incêndio em todo o estado de Mato Grosso. Foi nesse tempo de encontrar um local melhor para estacionar a viatura que caiu lá. Senão a gente seria uma das vítimas. A instituição ela é perfeita, mas nós temos as nossas deficiências. Mas o Corpo de Bombeiro ele é muito sério em todas as ações. Quem não conhece, né, o meio militar e o meio do Corpo de Bombeiros, né, como a coisa acontece aqui dentro, acaba pensando que há alguma possibilidade da gente, de repente, ter um certo corporativismo com isso. E, na verdade, eu acho que é muito pelo contrário. Até porque as nossas respostas são sempre muito efetivas, em qualquer momento, em qualquer situação. Está no nosso princípio, na nossa filosofia, ajudar as pessoas. Né? Não cabe dentro da instituição algo que vá contrário a isso. Né? É fato que se eu puder proteger de forma justa o meu militar, é claro que eu vou fazer isso, não tenho dúvidas. Mas aqui a gente não vai proteger uma pessoa que esteja cometendo erros, que esteja agindo de forma equivocada. Isso não. Nós somos, inclusive, bastante rígidos, temos legislações para isso. Justamente para que a gente sempre preste um serviço de alta qualidade para o cidadão. Aluno 05, se ele pedir apertar o semáforo do banco, sem alteração. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 1! 1, 2, 3, 4! O episódio de mais repercussão aqui no estado referente ao mergulho foi quando a Xalana Toa afundou no ano de 2008. Nós iríamos até o ponto do rio Cuiabá que chama Porto Jofre. Num determinado ponto do rio, a Xalana se deparou com um rebojo. 4h30 da manhã, a gente ouviu um barulho muito pesado. Na hora que ele inclinou para a direita, eu rolei e vi na janela dele o nível da água. Eu imediatamente levantei e gritei meus colegas: vamos sair daqui que esse barco está afundando. E meti a mão na porta. A hora que eu abri, o meu colega bateu a mão por cima de mim e falou: não, essa porta do banheiro é outra. Comecei a escalar o barco como um rato que foge de enchente. Eles relatam que em 30 segundos ela já estava no fundo. Quando eu me vi, eu já tinha chegado no mastro. Na hora que cheguei no mastro, eu senti a pancada do barco no fundo. Realmente não dava tempo, porque até a pessoa conseguir entender o que está acontecendo, a pessoa realmente não consegue se localizar. E começamos a contar. Quantos somos? Somos 5. Morreram 7. E mais as 2 cozinheiras que estavam no barco, que estavam preparando o café da manhã naquela hora. Não morreu, morreu. Não tem como o cara escapar. Ou se ele escapa, ele está gritando. Não tem ninguém gritando. As dificuldades encontradas no mergulho do resgate, primeiro, ela estava a 15 metros, numa curva e no rebojo havia uma correnteza considerável e a gente não tinha visibilidade. Houve até alguns mergulhadores que, levados pela correnteza, eles batiam nas estruturas da Xalana e alguns chegaram até a se machucar. A Xalana estava tombada dentro do rio, de tal forma que ela deixava as portas de acesso aos quartos para cima, né? Então você tinha que entrar afundando dentro do quarto. Nós tínhamos que rastejar pelo assoalho da Xalana, porque se a gente levantasse o corpo, a correnteza levava. Quando a gente faz a descida de novo e que entram os dois, a gente se perde lá, né, dentro do quarto. Procura o Xavier, não encontro, e aí é o que eu falo, acontece a desorientação espacial. Você
você começa a se perder, porque você procura uma vez, procura duas, você já não sabe mais se você está tateando o teto, se você está tateando o chão do cômodo, as paredes, porque eu já tinha tentado sair umas 3 vezes e toda vez que eu rodava o cômodo eu não conseguia acessar a saída. E aí depois que eu fui entender como tombou as beliches, o banheiro, a porta do banheiro do quarto fechou a porta do corredor, né? E aí você vinha tateando as paredes, aí como essa porta tocava a parede do corredor, você passava pela porta do corredor e ela te guiava para dentro do banheiro. O pessoal da Marinha vem para fazer a missão conosco, então é cerrado o metalão, né? Um quadrado de metalão, e quando a gente saca o quadrado de metalão, então ao invés de 2, na verdade esse banheiro tinha 3 corpos. A gente acredita que na hora de sair eles erraram a porta, porque a porta do banheiro era do lado da porta de saída. A equipe do Corpo de Bombeiro só deixaram o local depois que o local estava limpo, sem vítima, e não tinha mais o que se recuperar daquele fato. Eu digo isso porque eu fui o último a sair da equipe. A gente conseguiu localizar todas, então acredito que a gente teve êxito ali na missão, né? Pessoal, tem que voltar para Cuiabá. Eu falei, olha, infelizmente meu modo de vida é esse. Eu saí com os meus companheiros e volto com eles. Você fica até quando? Até o último ser resgatado. Isso aconteceu... Desculpa. Isso aconteceu na quarta-feira. Aí a gente veio para casa. 22 vítimas, e dessas 22 nós tivemos 9 óbitos. Aqueles segundos, de fato, delimitou a vida e a morte das pessoas. Nós que temos de problemas, agradecemos ao Senhor. Somos 23 alunos do CESAR e o episódio da vez. 2001, curso de salvamento à altura, é o ápice da minha carreira. Vai! Nós não tínhamos especialistas aqui até então. O comando do Corpo de Bombeiros entendeu que a especialidade é importante. Da mesma forma que foi feito com o incêndio florestal, com atendimento pré-hospitalar, entre outras áreas. O curso de salvamento à altura ele nasceu por causa de incêndio também. Quando a gente saiu do quartel, a gente já sabia que era de grande proporção. O princípio de incêndio começou na madrugada. Algumas pessoas não conseguiram descer, ficaram ilhadas. Algumas só tinham acesso a uma área livre quando subiram no terraço do apartamento, do prédio, onde foi necessário apoio da aeronave para poder resgatar algumas crianças, algumas pessoas que estavam ali. Quando a gente subia até um determinado altura do prédio, esvaziava nosso equipamento de respiração e a gente tem que descer correndo. Os bombeiros conseguem chegar apenas meio metro, muita fumaça, só consegue chegar num corredor desse com oxigênio. O oxigênio acabou, chegou o oxigênio novo da Defesa Civil e já acabou. Quando soubemos que tinha uma família presa, eram 2 crianças, uma de 7 anos e a outra de 7 meses. Toda a estrutura muda, até o psicológico muda. A mãe estava querendo salvar a primeira bebê, o pai estava mais tranquilo e tinha a criança de 7 anos de idade, né, que era mais fácil de convencer ela. Fizemos uma amarração na criança, primeiro de 7 anos, realizamos a descida da criança de 7 anos, fizemos a descida da mãe, porque a ideia é a mãe não atrapalhar e também a mãe receber a criança quando o Giovanni descesse. A criança era impossível descer ela sozinha. Uma bebê de 7 meses, ela não raciocina. Alguém precisava estar protegendo ela, alguém devia estar pensando nela. Não tinha nem capacete que cabia na cabeça dela. Estamos descendo pela corda. Eu fui
com as mãos, com os pés, fui tirando a criança da parede, né, para não machucar. Quando eu cheguei lá embaixo, já tinha uma equipe do SAMU com oxigênio para colocar na criança, para levar a criança para o hospital. Na época, eu me emocionei muito. Eu estava passando por uns problemas familiares e com filhos. Meus filhos distanciaram um pouco de mim e aí quando eu decidi com aquela criança, eu pensava muito em meus filhos e pensava sempre estar próximo. Lúcia Santos Boulevard é um grande exemplo de um corpo de bombeiros teve condições de atuar dentro das suas características e o corpo de bombeiros ele foi beber na fonte de escolas importantes. Bom! Aê! Boa! Venha a força do urso, a coragem do leão! Venha a força do urso, a coragem do leão! Olho de tigre, beleza de escorpião! Olho de tigre, beleza de escorpião! Eu aprendi a trabalhar com os antigos, guardam a essência do que é ser bombeiro, do que é salvar vida. O brigadeiro Bueno, comandante da aeronáutica, informou que houve um choque entre duas aeronaves. Nós recebemos a primeira ligação por volta das 17 horas, narrando sobre um possível acidente com um avião. Os próprios bombeiros voluntários começaram a chegar no quartel. Era um avião da Gol que fazia o voo 1907. Desaparecido na região entre Mato Grosso e Pará. A referência foi quando encontraram as aeronaves da Força Aérea fazendo busca. Uma aeronave com 154 passageiros, entre passageiro e tripulação, que estava desaparecido. Quando a equipe de resgate chegou na sede da Fazenda Jariná, desceu um helicóptero e fez o seguinte comentário: acabamos de localizar os destroços da aeronave. Foi a primeira vez que eu vi o sistema de incidente funcionar da forma que tem que ser. O sistema de incidente é uma ocorrência de grande vulto, então é gerenciado por uma força e as demais, cada uma dentro da sua competência, fica subordinado a esse comando de incidente. Durante todo o dia, técnicos e militares trabalharam para erguer e deslocar as asas e o trem de pouso do Boeing. Mais de quase 800 homens, entre bombeiros, Força Aérea, Exército Brasileiro. O que coube ao Corpo de Bombeiros fazer? Receber esses corpos e fazia catalogação de alguma coisa que facilitasse a identificação. Todo dia, à tarde, saía 20 corpos lá da fazenda, direção UML de Brasília. Teve alguns que foram identificados por DNA, E os corpos das crianças, a maioria que chegou, estava perfeito. Parecia que a criança estava dormindo. Para mim foi marcante porque eu jamais esperaria ter que atender uma ocorrência dessa com tantas pessoas mortas, Um ano depois, nós fomos procurados por um coronel do Exército que perdeu sua esposa lá nesse acidente. E ele queria fazer uma despedida oficial, ele queria ir até o local dos destroços fazer essa cerimônia de despedida da esposa. Então nós montamos novamente um grupo, uma comissão, foram até o local da queda dos destroços da aeronave, aí ele montou uma capelinha. Para o coronel, aquele ali fazia parte do fechamento do ciclo do luto, ele precisava fazer esse desligamento da pessoa, do ente querido, no caso da esposa dele. Foi emocionante para todo mundo. E entrou uma ocorrência, até então não muito comum para nós, que era um soterramento. Eu era comandante da 12ª Companhia, na cidade de Colíder, um efetivo reduzido, eram
menos de 20 militares no quartel, e a gente foi atrás de suporte para isso, né, para poder levar cães. Então a gente conseguiu um grupo, até então era um grupo voluntário de Santa Catarina. Não obtivemos êxito ali ao encontrar esse trabalhador, mas ali surgiu então um feedback, né, de contato, de capacitação, e posteriormente eles vieram a capacitar os militares da região, e a gente então conseguiu os primeiros cães através de doação. A gente tinha 2 cães e por ser comandante da unidade, então eu não assumi o treinamento desses cães, mas participava diariamente disso. Todo dia eu chegava em casa chateado, não está dando, o pessoal não está dando gás, né, os cães já estão crescendo. E aí um belo dia eu cheguei em casa, e minha esposa estava com a Xera no braço, o filhotinho, e aí ela me entregou e falou, não, esse aqui só vai depender de você. Alguém acompanhar como é feito o treinamento desses cães, aí de fato vai ficar na dúvida, porque é na brincadeira total, é barulho, é bolinha e tal. Então, por muito tempo, fiquei conhecido aí por alguns como o tenente que brinca com o cachorro. Desde que a gente iniciou o trabalho, eu sempre procurei referências. Em 2016, ia ter uma certificação internacional no estado de Santa Catarina. Até então, essa prova ela já vinha ocorrendo em Santa Catarina desde 2010, 2008, se não me engano. E isso era 2016 e desse período todo, esses 8 anos, apenas binômios, né, cães de Santa Catarina tinham conquistado a aprovação. Naquela angústia de que o sucesso poderia representar uma evolução na atividade, mas também o fracasso ali poderia ser fechadas de porta daquele processo que a gente vinha construindo. E nós conseguimos, né, com louvor, conquistar a certificação. No ano seguinte, a gente participou de uma certificação internacional de um nível mais elevado, né, que é o maior nível de prova individual. E é interessante que depois disso ainda, por quase 2 anos, o único binômio ativo, né, operando no estado de Mato Grosso, éramos eu e a Xera. Essa primeira ocorrência que a gente teve, que foi marcante, foi aqui em Cuiabá, foi ali no Lar dos Idosos, aquele Lar Bom Jesus ali no CPA, próximo centro político. Eu estava retornando para casa, ela no carro comigo, né, como sempre eu levava para o quartel para treinar e tal, eu estava vindo para casa e chegou a informação de que tinha um idoso que saiu da região do asilo e estava perdido. Foi questão de menos de 1 minuto. Ela deslocou na área de mata, próximo ali atrás do próprio asilo, e ela encontrou o senhor. Então assim, ele já estava no chão, enrolado na coberta, cheio de formiga, e foi decisivo, porque talvez se a gente tivesse esperado o dia seguinte, né, com claridade, com luz, até facilitaria o trabalho, mas talvez a gente não tivesse a sorte de ter encontrado ele com vida. Vamos ver como ela se sai, vamos procurar, garoto, vamos trabalhar? Vamos, Sharon, vamos, garoto. Busca, garoto! A Xera faz parte da primeira geração de cães de resgate do Bombeiro do Mato Grosso. E na sequência vieram outros cães. Também sentiram vontade de se lançar na atividade e começaram a treinar seus filhotes, a buscar alternativas. Nas mesmas dificuldades que eu encontrei. Muito bom, isso, boa, menina. Boa, meu, muito bom. O militar ele fazia tudo o que os outros faziam e ainda treinava o seu cão. E aí em 2019, quando houve o grande desastre em Brumadinho, existia uma angústia muito grande de se localizar um veículo que tinha sido soterrado com praticamente todos os membros da mesma família. Nessa oportunidade a Sharon fez a indicação. Foi uma questão de 1 hora, 2 horas com o maquinário e esse veículo foi localizado. Essas vítimas foram identificadas e aí uns 2 dias depois disso, um dos parentes das vítimas foi até o centro de operações e pediu para falar com a equipe do Mato Grosso, para agradecer o trabalho que foi feito. E a curiosidade que ficou é que ele queria saber como é que ele poderia comprar a Sharon. Eu acho que o maior prêmio é justamente poder trazer o conforto para uma família que perdeu um ente ou que às vezes a gente consegue encontrar essa vítima com vida. No resgate, propriamente dito, lá em Brumadinho, o bombeiro que mais tempo permaneceu em missão foi de Mato Grosso, mais de 100 dias.
Essa tragédia que ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul, o primeiro estado que foi acionado foi de Mato Grosso. Nós tivemos no Rio de Janeiro, Petrópolis e Teresópolis também, com os nossos militares, nossos cães. Ou seja, diversas missões dentro do Brasil. Trouxemos militares de todas as corporações para serem capacitados aqui. Cães espalhados em mais de 10 cidades, e eu posso citar Jaciara, Sinop, Sorriso, Barra do Garças, entre outras cidades. E ao todo o Mato Grosso hoje tem mais de 30 cães, entre cães operativos e cães em fase de treinamento. Hoje o Mato Grosso, a nível cenário nacional, hoje o Mato Grosso é uma referência. Muito bem, garota. Isso. Os incêndios florestais de 2020 representaram para o Corpo de Bombeiros uma mudança de paradigma total. Evolui numa velocidade que eu mesmo não tinha visto. Em pouco tempo, tivemos que desenvolver ações de coordenação, definição de postos de comando, definição de missão das agências dentro de um cenário que estava se agravando a cada dia mais. Os bombeiros estão exaustos. A roupa grossa ajuda a proteger, mas é um peso a mais. Eu me lembro da gente ter, sob nossa gestão, mais de 20 aeronaves. Resgate de animais, principalmente de grande porte, mas também algumas coisas que a gente não enxergava no cenário dos incêndios, não era muito comum. Voluntários no cenário do fogo, no núcleo quente, como a gente chama. Eu me lembro da gente embarcar nesse Black Hawk e tirar as pessoas de um curicho, né? Eles entraram dentro d'água, né? Os nossos bombeiros entraram dentro d'água para que o fogo não avançasse sobre eles, e a gente vai com o Black Hawk, então um helicóptero de guerra. Se nós reclamamos do calor aqui, como nós estamos na condição lá, imagine um militar lá fazendo combate direto. Uma demonstração assim de necessidade e de quanto o Corpo de Bombeiros tinha avançado também. Os aviões, eles são um indutor assim, de mudança de paradigma. Para colocar os aviões em operação e eles serem efetivos, a instituição precisou caminhar muito. A gente ouviu muitas vezes, a gente não tem recurso para colocar equipamento na viatura. Tem viatura que muitas vezes sofreu aí durante anos com problema de abastecimento, e aí vocês estão pensando em comprar aeronave, né? A gente ouviu muito isso. Realmente, quando os aviões chegam em 2014, é uma mudança muito grande de paradigma para a instituição. Essa unidade, Batalhão de Emergências Ambientais, ela cresce por conta disso. A gente já tem ferramentas em que, por exemplo, se determina onde está o acúmulo de biomassa, por exemplo. E a aeronave vai ficar onde aqui? A entender melhor os incêndios, as próprias plataformas de tecnologia já tem outra visão, não é mais foco de calor, é evento de fogo. Esse ano mesmo a gente recebeu o pedido do Ministério da Justiça para usar a nossa plataforma. E sabemos que pelas organizações de análise, de pesquisa climática, tende a se agravar as condições. Teremos que adotar novas tecnologias, olhar para o futuro, vendo os desafios das mudanças climáticas, da elevação da temperatura, o que provavelmente vai criar novas condições para que incidentes envolvendo fogo possam acontecer. Investir em tecnologia, investir na qualificação do material humano da corporação, investir para que nós possamos dar respostas mais rápidas, mais eficientes, para evitar grandes prejuízos e principalmente salvar vidas que possam envolver nesses incidentes. Nós temos que abrir quartéis em vários outros municípios. Nós estamos em
em 24 municípios, começamos em 1, fomos para 3, eu cheguei aqui, eram 4 ou 5 municípios, hoje estamos 24 e nós temos que avançar sim. E dentro de áreas críticas já mapeadas e estudadas pelas equipes. A questão da prevenção, na orientação e nós darmos condições e estrutura para acompanhar os problemas aí, os problemas ambientais, os problemas que vêm acontecendo de forma diferente e que precisam, sem sombra de dúvida, de um corpo de bombeiro presente, atuante e que consiga dar uma resposta satisfatória à nossa sociedade. Trazer a academia para perto da gente, a UFMT, o NEMAT e outros institutos de pesquisas e ter subsídios tecnológicos, técnicos para avaliação e predição desses desastres. Hoje a gente tem prédios aí de 40, 50 andares sendo construídos no estado. Nós precisamos chegar lá. Eu não tenho dúvida que a gente precisa evoluir tecnologicamente falando. Hoje o Corpo de Bombeiros, sem dúvida nenhuma, olha para o futuro no sentido de se descentralizar, mas mais do que isso, se descentralizar com tecnologia. Para uso de aeronaves não tripuladas, o robô aí hoje que entra dentro do incêndio e faz combate. Eu vou ter um homem fazendo mais coisas, aplicando mais tecnologia. Eu tenho certeza hoje que a instituição está onde está por conta de pessoas apaixonadas. A vivência de um sonho que estou vivendo até hoje. No bombeiro eu consegui tudo que eu quis e tudo que eu almejei. Se eu for falar todas as coisas aqui, eu vou ter que falar que hoje o bombeiro é minha vida. É a nossa velocidade. No futuro, vou poder contar essa história aos demais, quando a gente fala, na minha época, né? A gente sempre costuma brincar, falar sobre isso, e eu vou poder ter histórias importantes, interessantes, das quais eu vou ter orgulho de contar para os meus filhos, para os meus netos, para os mais novos que ingressaram na corporação, de como foi a trajetória, de quem foi a Cheryl, e o que ela representou não só para o Bombeiro Mato Grosso, mas o que ela representou para a atividade a nível de Brasil. Eu olho para trás e consigo pensar em cada momento que você paga, cada olhar que você tem. Muitos sacrifícios, é fato. E a pessoa mais importante da minha vida, acho que posso dizer que é a minha filha Luísa, de 12 anos, e eu sempre tento dizer para ela todos os sacrifícios que a gente teve que fazer. Eu sei que isso refletiu na vida dela, inclusive de afastamentos físicos, em virtude de funções que eu precisei exercer. Ainda assim, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena e continua valendo. Quando ninguém consegue fazer o trabalho, só resta ligar o 193 e chamar o Corpo de Bombeiros. Vê o bombeiro, ela faz aquela cara assim de, o bombeiro tá aqui. Eu começaria tudo de novo, sem a menor sombra de dúvida. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com dedicação. E bombeiro, para mim, é tudo. Pode ir! Bora, dentro, bora! E o coronel? Tá estranho mesmo. O do coronel tá estranho. Tá esquisito lá, hein? O do coronel tá... Opa. Freou pra ver se desfazia. Twist. Vai acionar. Vai dar reserva. Olha o do coronel. Ele tentando ainda.
Ele soltou. Caraca, o coronel soltou. Porra, velho! Caraca! Isso é praga de aluno. Isso é praga de aluno, pô. Que bonito, cara. Notícias.